Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história especial sobre mim, algo que poucas pessoas sabem. É a história do meu avô, do meu vovô, Mamed Untar. Essa história, muito bonita, ela, além de trazer um cunho de superação muito grande, ilustra muito bem como acontece o processo terapêutico de desvencilhamento das amarras sistêmicas dentro do sistema familiar. Como que isso acontece? Eu vou te contar como que foi essa minha experiência de superação diante da história do meu avô. Desde criança, eu tinha a informação de que vovô Mamed veio do Líbano fugindo da guerra. Ou seja, era a história que chegava para mim. E na mentalidade de criança, quem foge tem o quê? Quem foge tem medo. Quem foge não enfrenta. Então esse era o julgamento que eu tinha em relação ao meu avô. Mas quando eu pude estar abordando as minhas inseguranças, ou seja, as minhas dificuldades de enfrentamento dos meus desafios, eu pude perceber em um contexto terapêutico de constelação familiar que a minha insegurança, a minha dificuldade de enfrentamento estava nitidamente relacionada a essa visão que eu tinha do meu avô. E eu pude perceber então que foi muito diferente isso. Tem muito mais coisas do que essa percepção da criança interior. O meu avô, vovô Mamed Untar, pai do meu pai, Abdallah Untar, ele veio do Líbano com aproximadamente 14 anos e ele deixou todo mundo lá. Ele veio sem nenhum familiar consanguíneo. Eu pude perceber depois, não só coletando histórias de alguns familiares, mas também através dos meus processos meditativos e intuitivos, com expansão de consciência através da respiração, eu pude perceber que havia um contexto de morte, de guerra real, onde as violências eram muito mais brutais, eram muito relacionadas a apedrejamento, a decapitação, esquartejamento. E eu pude perceber que a minha bisavó, ou seja, a mãe do meu avô, Mamed, tinha um medo muito grande de que ele sofresse disso. Até porque o meu vovô Mamed, ele era mais baixinho, mais magro, ou seja, numa situação de corpo a corpo, ele teria poucas chances. E essa minha avó, juntamente com algumas outras pessoas da família, juntaram e colocaram o meu avô, Mamed, em um navio que veio de lá com destino à Argentina. E o meu avô, ele pôde vir e no Porto de Santos, ele desembarcou e ali ficou por um tempo e depois foi para o miolo, para o meio do Mato Grosso, onde ele encontrou com a minha avó, vovó Nana, descendente de indígenas, negros, espanhóis, até onde eu sei. E refletindo e olhando para a imagem do meu avô realizando aquela viagem, eu pude perceber que ele deixou para trás toda uma vida. Como seria para você hoje falar para todos os seus familiares, falar tchau, tô indo, nem sei se volto? E na verdade ele voltou depois de mais de 40 anos, que ele teve a oportunidade de voltar para lá. Então era uma ida meio sem volta. Olha o tamanho da coragem que ele teve para sair de lá e deixar todo mundo lá. Olha o tamanho da coragem que ele teve de não ter aquele impulso de vingança e revide diante das guerras. Que lá as pessoas, os homens principalmente, têm o maior prazer de dar a vida e morrer dentro de uma guerra em homenagem
aos seus familiares que foram mortos. E o meu avô teve a coragem de abandonar tudo isso e vir para o Brasil. Para quê? Para que ele veio para o Brasil? Simplesmente para ter paz com a sua família, para dar vida ao meu pai, para dar vida a mim, para dar vida e sustento a toda uma geração de filhos e netos e bisnetos que hoje compõem uma grande família. A coragem que ele teve de deixar tudo para trás era simplesmente a coragem de priorizar a vida da sua família. E eu vinha comigo, nos meus processos de insegurança, muito ligado de uma forma totalmente inconsciente a esse meu conceito de que meu avô não teve coragem o suficiente para permanecer na guerra. Caso ele tivesse essa atitude de ficar lá, era muito mais fácil. A grande maioria das pessoas ficaram lá e morreram lá na guerra. Vamos supor que ele tivesse feito essa escolha. Quem não teria nascido? Eu. Qual é o tamanho da gratidão que eu preciso ter para com o meu avô, por ele ter saído lá do Líbano, atravessado o planeta inteiro, atravessou metade do Brasil para chegar no Mato Grosso para casar com minha avó para me ter. Simplesmente para poder criar a sua família em um ambiente pacífico. Qual o tamanho do valor e da coragem que esse meu avô não me entregou? E eu, na mentalidade de criança, o julgando como sem coragem de enfrentamento. E eu pude ver que a coragem dele foi muito maior. E foi uma coragem em meu benefício. E aí eu pude agradecê-lo incondicionalmente, gigantemente, pela coragem que ele teve de realizar tudo isso. E dentro desse processo terapêutico, em que inconscientemente eu olhava para o meu avô, via como se ele não tivesse tido coragem suficiente, eu me sentia sem coragem, sem capacidade. Assim como nós vemos os nossos pais, nós vemos os nossos avós, nós nos vemos. A partir do momento que eu pude valorizar, entender e conceber o tamanho da coragem do meu avô, eu pude me encorajar cada vez mais para desempenhar os meus trabalhos, os meus desafios, que foram muitos e são cada vez maiores. E cada vez mais eu tenho mais tranquilidade de enfrentá-los. E eu tenho certeza absoluta que nesse contexto de tratamento com a constelação familiar, na minha perspectiva e visão em relação ao meu avô, isso foi algo extremamente libertador para a minha capacidade de enfrentamento. É uma história que explica ou ilustra como que a constelação familiar nos libera das nossas amarras e emaranhamentos inconscientes. Se você gostou, coloca aí seu comentário, marca, compartilha. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.